Olá, pessoal! Começando então aqui mais um episódio do nosso tão querido podcast Papo Debs, já no nosso tema aqui no mês de julho sobre habitação e território. E para conversar com a gente hoje, eu convidei a Mari, da Arquitetura na Periferia. E é isso, já deixa o seu café pronto aí do lado, se ajeita no sofá, dá uma descansada agora, porque eu acho que esse papo vai precisar de um tempinho de descanso. Então é isso, Mari, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui, muito honrada de você ter aceitado o convite. E me conta como é que você está, como é que estão as coisas por aí. Ei, Debs, tudo bem? Prazer estar aqui, prazer poder representar, né, esse coletivo de mulheres com o qual eu trabalho, o Projeto Arquitetura na Periferia. Eu estou falando de BH, hoje aqui está tudo um dia, sexta-feira corrida, mas com um clima gostosinho, saiu aquele friozão, e estamos aqui de regata, igual você falou comigo no começo, né? Chocadíssima, eu aqui de casaco, morrendo de frio, e ela me aparece de regata. Mas uma sexta-feira promissora, assim, tá tudo certo. Feliz, né, com esse convite para a gente conseguir falar um pouquinho dentro dessa temática da moradia e da temática do podcast, né, sobre justiça também. É um tema que encosta o tempo inteiro nas questões de direito e da justiça, então acho que vai ser uma conversa bem alinhada, assim. Ai, massa. Então, eu queria começar perguntando para você e já convidando para você responder com o que vier aí na sua cabeça, porque a questão aqui é mais sobre o que está vivo, né, dentro da gente, de o que é justiça para você dentro dessa questão de habitação, assim. O que representaria a justiça para você nesse aspecto de habitação? Assim, de bate-pronto, eu sinto que a justiça no âmbito da habitação é você ter a segurança de uma moradia, que é muito diferente do que a gente entende e construiu historicamente como entendimento de moradia no Brasil, que é a propriedade privada. O direito, né, a segurança, o direito de ter a segurança da sua casa, ele não passa necessariamente pela propriedade privada, ou não deveria passar, e acaba passando, e isso é um grande problema, né, que justamente por esse acesso à moradia ter sido transformado pelo mercado, pela ausência de políticas públicas mais firmes, numa questão privativa, numa questão de que quem tem acesso e quem tem essa segurança é quem tem grana e quem tem posses, né? Então, para mim, a justiça ela se daria ou ela se dá quando você tem segurança de ter uma casa para morar. E essa segurança ela pode ser por meio de uma posse, ela pode ser por meio de uma locação social, ela pode acontecer em diversos formatos que não apenas comprar, adquirir, herdar e, né, esses formatos que dependem de você estar incluído financeiramente no mercado. Massa, então isso já traz bastante a perspectiva que a gente fala bastante aqui no podcast sobre outros caminhos para além daquele que a gente conhece, né? Então, que justiça é para nós aqui do podcast novos caminhos, pensar e construir novos caminhos do que aqueles que a gente tradicionalmente acredita, né? Que daí você trouxe de habitação, que então é pessoas comprando imóveis, tipo, isso é a justiça, e que na realidade tem outros vários caminhos, né? E aí, nisso, falando em caminho, eu queria te perguntar qual que é o seu caminho, assim, quem é Mari? Da onde surgiu Mari nesse assunto todo? Então, Mari surge no curso, né, de arquitetura e urbanismo, e sempre um curso muito focado para elaboração de projetos, e projetos sempre muito focados em grandes obras, museus, casas luxuosas, e uma atuação também de estágio, de experiências profissionais também sempre focada no projeto e numa lógica de um projeto como essa coisa grandiosa, assim, que tem um valor quando ele tem uma autoria e quando ele é publicado em revistas, e daí o valor, né? O valor muito aliado essa aura de coisa chique que o projeto tem. E por mais que isso seja parte do universo arquitetônico tradicional e a gente esteja habituado a isso, isso sempre me gerou um grande incômodo. E eu nunca me encaixei muito bem, assim, eu me encaixava nas questões técnicas
eu conseguia fazer, eu conseguia reproduzir aquilo, mas eu não me encaixava nas questões ideológicas, e aquilo sempre me incomodava. Eu falava, o que eu estou fazendo para o mundo, né? Acho que esse incômodo, assim, quase que do nosso ego mesmo, né? Também tem uma parte aí que é muito do nosso ego, da sua importância, talvez, para o mundo, né? O seu legado, enfim. E desde logo depois que eu formei, quando eu formei, na verdade, eu engravidei do meu filho e fiquei um pouco deslocada profissionalmente, né? Acho que esse momento dessa pausa da gravidez, que ela é uma pausa obrigatória praticamente para as mulheres, a gente fica muito desconectada, e eu volto para o mercado e começo, né, a minha carreira trabalhando justamente com esses projetos, e depois fui trabalhar numa grande construtora. E nessa época, cerca de 2012, a gente estava num momento propício para a arquitetura, para a engenharia no Brasil, especialmente no mercado da habitação. A gente tinha aí bombando o mercado, o Minha Casa Minha Vida, e muitas construtoras, né, se aproveitando dessa oportunidade de muito dinheiro girando no mercado para produzir habitação para médias e baixas rendas, né? Então eu chego nesse mercado entendendo que, poxa, agora sim, acho que eu vou achar alguma coisa legal para mim, né? Porque eu vou trabalhar com produção em grande escala, né? Para baixas e médias rendas. E, na verdade, eu me vejo caindo de paraquedas dentro de um mercado, uma empresa super capitalista, com ação aberta na bolsa, e o foco total em metas e lucros e entregas e vendas, e assim, zero foco na pessoa. E aí disso eu me sinto super insatisfeita e saio desse emprego. E aí eu fiz uma pós-graduação em políticas públicas, né, administração pública, e aí começo a buscar esses outros caminhos aí que você falou, né? E nessa busca de outros caminhos, eu comecei a trabalhar numa ONG que trabalhava com reassentamento de moradores de uma rodovia aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E também passei por um período de muita crise, nesse sentido da crise econômica mesmo brasileira, né, em 2014 até 2016, nessa época em que o governo começou a sofrer começou a sofrer esse golpe interno, então muitas ações foram demolidas. Então esse projeto que eu estava trabalhando, que era uma coisa que eu amava, também foi destituído. Ele era aliado a uma política pública. E aí eu vou também novamente tentando buscar outros caminhos. E aí eu me associei a um coletivo de arquitetos que chama Arquitetas Sem Fronteiras, aqui de Belo Horizonte também. E dentro da Arquitetas Sem Fronteiras, eles são um guarda-chuva de vários projetos sociais, e aí eu me associei ao Arquitetura na Periferia. Eu já conhecia o projeto, porque a Karina, que é minha parceira, começou ele antes também no mestrado, lá na UFMG, e eu já conhecia o projeto, já conhecia o trabalho dela, então a gente se encontrou nesse momento, e eu comecei a atuar no projeto, assim, de forma mais despretensiosa, início, fazendo um trabalho que era um trabalho 100% voluntário, né? A gente ainda não tinha nenhuma estrutura assim maior, e isso foi em 2017, no comecinho de 2017, e de lá para cá a gente vem estruturando o projeto para que ele se torne mesmo uma ação contínua, né, que não com menos risco de ser engolido por crises ou por momentos ruins, que a gente tem uma estrutura mais firme, mais fixa. E em 2018 a gente fundou o nosso instituto, que é o Instituto IAMI, que é o Instituto de Assessoria a Mulheres e Inovação, e desde então a gente está na diretoria desse instituto, que é o nosso guarda-chuva jurídico legal para implementar o Arquitetura na Periferia. E também, assim, nesse mesmo escopo de ações e de construção dessa carreira voltada para o direito à moradia, eu também fiz o mestrado, terminei em 2020, que eu estudo justamente as políticas de assessoria e assistência técnica para pessoas de baixa renda, que é uma lei, é um direito, né? É uma lei que pouca gente conhece, mas é uma lei que garante que famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos têm o direito de ter assessoria técnica de arquitetura e de engenharia para construir ou reformar suas casas.
Então, eu fiz um mestrado bem pesquisando quais políticas que a gente tem hoje e como que elas são implementadas nos lugares onde elas existem, nessa busca mesmo por acessar esse direito, né, que está dentro do bojo do direito de acesso à moradia. Então, hoje eu atuo no projeto e atuo também como professora. Atualmente eu estou lecionando na PUC Minas, e é isso. Dentro de arquitetura também? Isso, eu dou aula no curso de arquitetura da PUC. E como que é essa experiência para você, assim, de ter vindo da arquitetura, com todas as questões que a arquitetura te trouxe, e agora tá ali dando aula sobre? É desafiador, assim. E é legal porque eu dou aula para o primeiro período, e eu já dei aula também na pós-graduação da PUC, e não sei se, acho que talvez por um alinhamento mesmo, né, das minhas competências, do meu conhecimento, acaba que eu chego sempre nas disciplinas que tem algum teor mais crítico da produção social do espaço, né, então, ao mesmo tempo que eu tive esse incômodo na minha formação, hoje eu vejo que existe um salto gigantesco, né, de quando eu formei, 2009, para agora, 2022, existe um salto aí de noção crítica mesmo sobre a produção do espaço, sobre como que a disciplina da arquitetura e urbanismo, ela não é uma disciplina descolada da realidade socioeconômica que a gente vive, sociopolítica, né? Acho que isso tem muito a ver com os programas de acesso à universidade que a gente viveu. Então, assim, eu vejo um contingente muito maior de alunos negros, de alunos de outras localidades do país, né? Que antes era aquela coisa assim, BH, as pessoas de sempre, aquele núcleo ali de uma classe média alta, todo mundo branco, e assim, reproduzindo mesmo essa arquitetura de estirpe, assim, né? E hoje eu vejo uma diversificação maior e um espaço maior para a gente construir esse pensamento crítico. E vejo alunos dispostos a topar essa discussão, muitos não, muitos vêm já com uma ideia muito pré-formatada dessa arquitetura mais elitista, e tudo bem, né, assim, isso existe demanda e tem que existir também, né, essas duas coisas, as várias formas de atuar, elas coexistem, mas eu identifico alunos que têm uma predisposição legal para adentrar esse questionamento um pouquinho mais crítico de como que a gente, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto profissional de arquitetura e urbanismo, que a gente consegue se inserir nessas questões sobre a desigualdade social e dessa crítica ao modelo, digamos, convencional de se produzir arquitetura. Sim, e eu te perguntei isso porque eu fiz direito, né? E aí eu fiquei os 5 anos muito questionando como ele era aplicado, assim, principalmente dentro dos estágios. Para mim, não fazia sentido aquilo ser a busca por justiça, tipo, não se conectava o que era dito na aula e o que era feito, né? E aí, depois de formada, quando eu voltei para poder facilitar um grupo de estudos na época de justiça restaurativa dentro da faculdade de Direito. E aí foi muito incrível para mim poder ver pessoas de, sei lá, 17 anos falando, caramba, então tem outros caminhos dentro do direito, tipo ali, com o pé na faculdade, né, primeiro semestre, dizendo, nossa, então tá, então eu quero pensar outros caminhos para fazer isso, né, e como você colocou, tinha gente que não fazia sentido, e aí quero continuar nesse mesmo lugar bastante legalista e no sentido não bom da palavra, né? Digamos, no apego ao código e não à pessoa, né? E às histórias das pessoas, mas que ao mesmo tempo voltar e poder trazer esse olhar crítico muito mais preocupado com possibilidades de caminhos do que exatamente de reprodução de padrão, foi algo extremamente incrível, assim, para mim, vivenciar essa possibilidade de novos caminhos com pessoas tão jovens que eu já estive nesse lugar, né? E incomodada com não ter o pensamento crítico na época. Então, muito massa. E aí eu ia te perguntar como que é hoje para você participar assim do Arquitetura na Periferia? Sei lá, quais são os maiores desafios? Como que é isso? Legal. Assim, a minha participação no Arquitetura na Periferia, ela vem dessa construção mesmo, né, ao longo desse período que a gente começa. Eu comecei, né, cheguei com a Karina, ela já estava trabalhando com alguns grupos de mulheres,
mas de um investimento muito idealista, né, na causa mesmo, né? Tanto a causa da moradia que se afilia com a causa do feminismo, então, do fortalecimento de mulheres. Então, são duas causas que são absolutamente caras para mim. Então, isso me traz um fortalecimento e uma força propulsora muito grandes, assim, de correr atrás, de fazer com que o projeto exista e aconteça, e em diversos momentos fazer muitas concessões, né, para conseguir realizar isso. Então, assim, a gente ficou muitos anos trabalhando como voluntária, depois muitos anos sendo uma ajuda de custo, assim, muito simbólica, e a gente foi bancando isso, né, para a gente acreditar que a gente iria conseguir construir algo que fosse, não grande, mas assim, mas que ficasse de pé, né, que a gente conseguisse se manter profissionalmente, né, ter uma equipe legal e ter um grupo de mulheres que coeso, porque o voluntariado puramente, ele tira muito essa coesão, porque a pessoa entra, sai, e enfim, todo mundo precisa de grana, não tem jeito, né, de não precisar de grana. Então, a gente queria muito construir algo que nos desse firmeza para enraizar mesmo. E hoje eu acho que a gente está começando a conseguir isso, então é muito gratificante a gente conseguir ter essa não é uma segurança, né, porque é muito instável, mas ter essa possibilidade de trabalhar com isso, né, e assumir que esse é o nosso trabalho, não que a gente está fazendo um esforço caritativo ou de voluntariado. Então, é muito gratificante conseguir estabelecer isso enquanto atuação profissional e também contribuir para essa formação desse campo profissional, né? O campo profissional da assistência, da assessoria técnica é algo muito importante, porque ainda é muito desafiador para todo mundo, para nós, para todas as pessoas que querem trabalhar nessa linha, né? Não é um nicho de mercado, mas nessa perspectiva. E a gente consegue mostrar também que é importante, que é possível, que é difícil, mas que é possível. E acho também que, de certa forma, é um trabalho que fortalece também as políticas públicas. Então, eu bato muito nessa tecla das políticas públicas, porque nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que ele tem que, em algum momento, virar uma política forte, né? Eu acredito muito nisso, por isso que eu quis estudar isso para entender como que quais são os empecilhos, quais são os facilitadores, que brecha que tem para construir isso de uma forma mais ampla e em escala nacional. Então, é um trabalho que me traz satisfação e muito orgulho, assim, e que é construído numa minúcia, sabe? A gente constrói o trabalho muito, muito, muito no dia a dia, no pequenininho, no diálogo próximo com as mulheres, num entendimento, uma busca por um entendimento empático das distorções sociais, de como que a gente, que vem de uma classe média, precisa de fazer um esforço empático muito maior do que a gente acha que a gente precisa para a gente conseguir entender determinadas situações, dificuldades e questões, e entender a questão das mulheres. Então, a gente está sempre sobrecarregada com os trabalhos de casa e de filho, então isso é pauta do nosso projeto, né? E a gente não desconsidera, muito pelo contrário, a gente acolhe as questões do cotidiano da mulher, que é um cotidiano de sobrecarga. Então, é levar filho no médico, é levar na escola, é parar para fazer janta e não ter tempo para participar do projeto em si, muitas vezes. Então, de incluir tudo isso no nosso escopo de trabalho, para que ele seja um trabalho próximo das mulheres, para que seja empático, para que tenha abertura e flexibilidade. E é um esforço assim, muito, muito grande, mas que eu acho que é justamente isso que faz com que o trabalho seja verdadeiro e que alcance alguns méritos, né? Que a gente consegue ver nos relatos das mulheres de aumento de autoestima, aumento de segurança, né? Fortalecimento da autonomia, da capacidade de escolher, de dizer não, de refutar. Então, acho que é um trabalho que me realiza profundamente e que me dá assim, um orgulho também, porque eu acho que a gente tem essa possibilidade de contribuir para outros projetos similares surgirem, para o campo profissional, para os estudantes especialmente, que nos procuram muito como
inspiração de uma possibilidade de uma outra forma de fazer arquitetura. Uhum. Não, e eu estava pensando aqui que me conecta bastante quando você fala sobre a questão de sustentabilizar o projeto, né? Para que ele não fique num lugar de a gente faz ação quando dá e como dá, enfim, né? E eu acho curioso porque, de alguma forma, assim, eu entendo a nossa cultura, né, na minha perspectiva, muito que coloca num lugar de caridade coisas que deveriam ser estruturais sociais, né, assim, coisas que deveriam, que são direito das pessoas e que elas deveriam ter acesso, mas se torna caridade porque a gente tem, né, uma desigualdade muito grande e um governo que não está preocupado com isso. Então, sei lá, direito à comida, saúde, moradia vira uma coisa que, eu vou dar marmita uma vez na semana, né? Que vamos fazer caridade. E acho extremamente importante, assim, trazer essa conversa, porque até mesmo o próprio voluntariado, né? Ele, além de deixar tudo bastante incerto, né? Pela quantidade de voluntariados, quem vai ficar quanto tempo, na minha perspectiva, ainda acaba elitizando o próprio serviço, né? Porque quem tem essa possibilidade, né, de ficar ali voluntária por muito tempo e ainda dando conta de outras coisas? Então, muitas mulheres talvez estariam muito mais engajadas em tantas outras coisas se não fosse voluntário, né? E muitas mulheres negras, muitas mulheres diversas estariam engajadas caso, né, não fosse voluntário e ela não tenha que abrir mão de coisas extremamente essenciais. E isso eu vivo bastante na própria justiça restaurativa, assim, né, de ter esse lugar do voluntariado, e acaba que a maioria das facilitadoras são brancas, classe média alta, enfim, porque quem acessa algo que é de graça e que demanda trabalho, né? Então, eu acho muito incrível, assim, você poder trazer isso. E aí, queria perguntar, mesmo porque eu não conheço, como que funciona essa assessoria técnica, assim? Como que se dá isso? Sim. Só antes de te contar, eu queria fazer uma observação, um parênteses, assim, quando você fala de que esses acessos, eles devem ser garantidos, né, devem ser direitos garantidos. Só uma reflexão que a moradia, ela é um direito, assim, que ela é reconhecido, né, na Declaração Universal dos Direitos, né, de 1948. Ela é, no Brasil, uma emenda da Constituição, então ela é um direito do cidadão brasileiro, e ao mesmo tempo que ela é um direito estabelecido, né, na Constituição, você não tem órgãos específicos ou ações contínuas de acesso a esse direito à moradia. Você tem programas de governo, você não tem planos que se alongam, são planos que oscilam de acordo com os governos. Então, por exemplo, e mesmo você que não tem uma estrutura institucional preparada, por exemplo, no âmbito do direito, ainda tem a Defensoria Pública. No âmbito da saúde, ainda tem o SUS. No âmbito da educação, você tem as escolas públicas. Né? Para os idosos, você tem casas de repouso e asilo que são públicas. Agora, no âmbito da moradia, você não tem uma infraestrutura, né, uma determinação de uma infraestrutura existente para você ter acesso a profissionais e a serviços e a obras para moradia, né? Então, é muito precarizado, e é importante a gente ter noção de por que é precarizado, e, claro, tem uma infinidade de fatores, mas eu gosto muito de bater na tecla de que a construção civil é um filão de grandes empresas, que vão abocanhar esse mercado enquanto forma de gerar lucro. E a construção civil é uma das empresas mais lucrativas que existe no mundo, porque você está empregando pessoas com uma qualificação baixa, que estão, em geral, numa situação de aceitar qualquer trabalho e receber qualquer salário, e com isso você consegue gerar um mais valor gigantesco em cima daquele trabalho. Então, né, um trabalho que é extremamente precarizado e desleal com os corpos, né, e com as pessoas que estão ali. Então, eu acho que também por isso a moradia não entrou ainda, a gente não conseguiu instituir uma infraestrutura a nível nacional e estadual e ramificando para os níveis locais, para que a gente tenha uma infraestrutura de acesso mesmo, uma porta de entrada para políticas habitacionais. E aí a gente fica, né, dependendo de um projeto de um prefeito,
ou de um governador, e eventualmente o governo federal faz um programa, vem outro, desmonta, faz outro, né? Então a gente fica muito à mercê dessas vontades políticas. Do nosso método de assessoria técnica, inclusive a gente tem 2 palavras para isso que a gente faz, né? Tem pessoas que falam assistência técnica, a gente gosta de falar assessoria técnica, tem uma discussão semântica, histórica sobre esses termos, mas o que importa principalmente, né, e que às vezes recai nessa diferença semântica, mas não é o que define, é a forma como a gente faz o trabalho, né? A gente entende a assessoria numa forma, a partir de uma perspectiva crítica ao assistencialismo. Então, dentro dessa lógica do que a gente já vem falando aqui, de que não é uma caridade, né? Assim, não é uma coisa que eu vou... Não é distribuir casas, não é distribuir kits de material de construção, não é entregar kits de obras prontas, é um entendimento de uma assessoria na perspectiva da transformação social, né, na construção de ganhos de autonomia, para que essas pessoas elas saibam requerer, para que elas saibam criticar e aprendam a problematizar esse processo, e não só receberem coisas porque elas são pobres, mas receberem informação para que elas saibam questionar o porquê delas precisarem de doações e o porquê delas serem pobres, né? Então, é numa lógica mesmo pedagógica e da emancipação. Então, dentro dessa lógica principal, né, desse cerne, desse fio condutor, a gente atua dentro de uma assessoria que tem foco na capacitação das mulheres e na articulação em grupos. Então, a articulação em grupos, ela é um aspecto que facilita a ajuda mútua entre essas mulheres, a construção de laços de confiança e o compartilhamento de conhecimento entre elas, e também uma noção de que mulheres podem, porque se eu vejo a minha colega de grupo fazendo tal coisa que eu nunca fiz, mas ela sabe fazer, isso me traz uma noção de que é possível, de que se ela pode, quem sabe eu também posso. Sim. E da mesma forma o contrário, né? Esse fortalecimento mesmo do estar num grupo em que você é aceito e que você tem um nível de segurança e de confiança. E a parte pedagógica, que é o fio condutor de todo o nosso trabalho. Então, na assessoria, a gente começa mobilizando essas mulheres nos territórios. Então, a gente tem as agentes locais, que são moradoras das ocupações e também trabalham no projeto. E elas começam a partir do boca a boca, divulgação em WhatsApp, diálogo nos comércios, enfim, a elencar mulheres que estão interessadas em participar do projeto, explicam qual que é a proposta, como que é o trabalho, enfim, é um convite. E, de uma forma bem natural, assim, espontânea, a gente vai formando grupos a partir de pequenas reuniões de roda de conversa. Esses grupos têm normalmente 3 a 6 mulheres, e a gente começa a fazer uma etapa para elas, que é uma etapa que a gente chama de planejamento. Então, a gente começa, primeiramente, ensinando essas mulheres o que é uma leitura de planta arquitetônica, né? As pessoas chamam de planta baixa. Então, é a planta arquitetônica. Então, ensinar o que é, para que ela funciona, o que ela nos mostra, como que ela pode ser uma ferramenta de trabalho e de entendimento sobre o espaço. Depois, a gente ensina essas meninas a medirem as casas e desenharem. Então, elas desenham a casa, medem as suas próprias casas, dentro de uma lógica de que a gente explica, ensina, capacita e elas vão para casa fazer a casa delas. Então, quem faz tudo são elas, na verdade, a partir da nossa assessoria e da nossa, né, tutoria ali, no sentido não de tutelar, mas de estar ali de olho no que está sendo feito, dando os alertas, pontuando, dando as dicas. E aí elas aprendem a desenhar a casa, a gente aprende um pouquinho de noção sobre escala. A escala é importante no desenho, né, para você não achar que seu quarto é gigante, ele é pequenininho, na verdade. E elas começam também a fazer os projetos em cima desse levantamento na escala. Então, quem traz para a gente as ideias e o desenho inicial do projeto são elas. Então, desse jeito, a gente tira um pouquinho o arquiteto justamente daquele lugar que eu falei com você no início, né, da autoria. Sim. Do eu sei, o projeto é meu, eu que fiz, eu assino o projeto e eu que sei, para um outro lugar que é uma lógica importantíssima para o trabalho com população que já constrói as suas próprias casas, porque eles já têm uma noção de espaço e de produção muito grande, né? Eles estão produzindo espaço sem a gente estar lá. Então, a gente não pode chegar com essa
prepotência toda de falar, não, eu sei mais que eu sei. Não, a gente não sabe mais, a gente sabe diferente. E a gente junto, a gente produz um conhecimento melhor. Então, para que esse conhecimento das mulheres que são autoconstrutoras, que estão ali a vida inteira, desde quando moravam, né, com os pais, na infância, estão participando da autoconstrução das suas casas, a gente tem que reconhecer esse entendimento que elas trazem e entender que cada classe, cada grupo socioespacial tem um modo de produzir moradia e que a gente não tem que impor o nosso modo de produzir moradia a esse grupo. Então, por isso elas desenham, por isso elas tiram as fotos, por isso elas apresentam os projetos para as outras e a gente está ali no background dando os direcionamentos. Então, as ideias delas afloram, as demandas reais afloram, para que elas sejam mesmo, sim, protagonistas nesse processo todo. E a partir desses momentos, né, que a gente chega até no projeto da casa, a gente faz testes de layout com pecinhas de mobiliário na escala, elas aprendem também a calcular a quantidade de material, porque isso é muito relevante, né, na hora da compra. Ficam sempre muito dependentes ou do cara da loja ou do pedreiro, então, quando elas sabem como que faz um cálculo simples de metro quadrado, e eu multiplico e eu tenho tanto de cerâmica que eu preciso, elas também ficam mais seguras para discutir com o pedreiro, não, você está pedindo mais coisa, não precisa disso tudo, ou não, isso aí não vai dar. E se não der, eu vou comprar, depois eu vou ter que pagar outro frete, vai ser um prejuízo para mim. Então, elas se sentem bem seguras tendo essa noção de cálculo. A gente não ensina a minúcia, né? Não tem tempo para fazer isso, mas elas têm uma noção geral de cálculo de quantitativos de materiais. E fazendo também nessa parte de planejamento ainda, oficinas de finanças pessoais e domésticas, para a gente ver que aquele orçamento da casa, da família, ver para onde que está indo o dinheiro e ver de onde que ela vai conseguir economizar um pouquinho para jogar na obra, né? Porque a obra é um trem caro e que é sempre mais caro do que você imaginava. Sim. E é preciso acumular um pouquinho para você começar. E a gente, a partir também desse montante, né, que é o que elas conseguem guardar ou pagar, a gente faz um microcrédito sem juros, que é bem simbólico, assim, hoje em dia, né, a situação deu uma piorada drástica e também elas não conseguem pegar muito grana, então é uma coisa que está em torno de R$ 600, assim, e elas vão pagando em parcelas de 20, 30, 50 reais ao longo do tempo que elas puderem pagar, e é sem juros, então, de certa forma, uma parcela acaba sendo subsidiada por nós. Bom, depois que a gente faz essa parte toda, a gente vai ainda para as capacitações mão na massa. Então, a gente tem a nossa mestre de obras, que é uma mulher também, e ela vai ensinar para as meninas o que elas escolherem. Aprender alvenaria, pintura, cerâmica. Ih, tô tocando o interfone. Posso ir lá rapidinho? Pode? Claro, vai lá. Só um minuto.
tive que buscar um trem. Fica tranquila. Eu ia só falar para você, Mari, quando retomar sua fala, você começa a dar... E aí a gente vai para capacitação, que daí retoma a frase inteira ao invés de começar de onde parou. Já. Bom, e aí a gente vai para a etapa de capacitação mão na massa. Ela é toda realizada com a nossa mestre de obras, que é mulher, a Senir, e a Senir, o mais legal é que ela também foi capacitada na década de 90, construindo a própria casa, né? Lembrei de falar isso, ela começou, né? Teve o primeiro contato com construção civil nos mutirões autogeridos que tiveram aqui em BH, dentro de uma política mesmo de assessoria técnica, que existia, foi forte e depois decaiu. E aí ela promove as oficinas de acordo com aquilo que as meninas precisam e escolhem. Então, por exemplo, se no seu projeto você quer construir uma parede para fazer o quarto do seu filho, então a gente já vai fazer a oficina de alvenaria construindo a parede do quarto do seu filho, porque aí já aprende fazendo, né? Não é uma coisa assim de laboratório. Então já vai resolvendo a sua demanda e aprendendo ao mesmo tempo, porque senão a gente não desperdiça nem trabalho, nem recurso. Sim. Então, a gente faz uma série de oficinas mão na massa, e aí depois a gente continua, a gente meio que arremata assim, o grosso do processo de assessoria, isso demora cerca de 1 ano, assim, para alguns grupos é mais rápido, assim, tem grupo que já fez isso tudo em 9 meses, tem grupo que demorou já 2 anos, justamente pela flexibilização dessa compreensão da realidade, do cotidiano das mulheres. E aí a gente vai para uma etapa que é mais acompanhamento de obra. Então, a gente vai dando um suporte à distância, ou fazendo as visitas quando a gente já vai mesmo para as outras reuniões. E tem uma coisa também que eu não sei se eu falei do nosso método, Debs, que é que ele é todo feito nas localidades. Então, a gente vai até as mulheres, né, que é uma inversão também dessa lógica de arquitetura, que o arquiteto tem o estúdio, o escritório, e o cliente vai até ele. Então, se a gente esperasse, ou se fosse uma necessidade que as meninas viessem até nós, a gente não ia conseguir realizar o trabalho, né? O próprio custo de deslocamento já seria um impeditivo. Sim. Então, a gente vai até lá, e também trabalhando em grupos, a gente consegue otimizar um pouco o custo disso, né? A gente vai atender mais mulheres ao mesmo tempo que a gente está indo lá. Sim, e essas mulheres que chegam no projeto, que na verdade que vocês vão até elas, são mulheres que estão sem moradia ou precisam reformar sua própria casa, ou de tudo um pouco? Então, no nosso trabalho, a tônica é melhoria habitacional. Então, em geral, elas já têm uma moradia inicial ou um lote. Né? A gente trabalha junto aos movimentos. As 3 ocupações que a gente atua aqui em BH são ocupações que tiveram a sua formação inicial e, né, ainda hoje tem uma coordenação de movimentos sociais de luta por moradia. Então, eles têm essa conquista territorial prévia. Então, a gente já fez casa do zero, sim, né? A pessoa tinha só o lote e estava ainda morando de favor com alguém, né? Ou morando, às vezes, numa casa com madeirite. Então, a partir do momento, né, que a pessoa tem aonde construir, aí para a gente tanto faz, se vai ser uma casa que ela vai construir do zero ou se é uma casa que ela já tem partes construídas e deseja ampliar ou mudar alguma coisa, melhorar mesmo. Sim, sim. Eu pensei, né, me veio essa pergunta pensando nisso do tempo, né, de, sei lá, uma pessoa que não tem onde morar, e aí, se ela ficasse, sei lá, 2 anos no programa, como que ela lida com isso, né, tipo, até lá fico onde... Mas eu imagino que isso seja algo até trabalhado no projeto de vocês, né? De, bom, como esquematizar todo esse tempo, né? De obra, enfim, e de passar com vocês também. Sim, e entendendo essa realidade estrutural da periferia, que é que você mora concomitantemente ao tempo que você constrói. Moradia e construção são algo constante, são 2 coisas constantes e inseparáveis, né? Muito diferente de uma lógica de classe média, que você compra um apartamento, ele fica pronto, você muda. Sim. Não é essa lógica, né? Você está morando, é sempre uma sucessão de realidades. Então, primeiro você está ali ocupando o terreno e morando na lona, e aí você vai, daí a um tempo,
conseguir fazer o primeiro cômodo de alvenaria e vai ficar com os outros de madeirite, e depois você vai fazer mais 1, 2 de alvenaria, mas você ainda vai ter o telhado, né, de fibrocimento, aí depois você vai querer bater a laje. Então, é uma lógica extremamente processual e de uma moradia concomitante com a construção da casa. Uhum. E aí, dentro disso, a gente vai se adequando aos diversos arranjos, né, que essas pessoas conseguem organizar. Às vezes vai bater a laje, então tem que sair da casa, não tem como bater laje com uma pessoa em casa. Então ela sai, vai para casa de algum parente, algum conhecido, enfim. É uma organização mesmo, assim, que faz parte bem dessa lógica de construir e morar ao mesmo tempo. Sim, me parece bastante como uma construção de rede, né? Assim, entre vocês do projeto, as mulheres que estão vindo, enfim, né? Acaba sendo uma construção de rede de apoio também, né? Não só em relação à construção, mas em relação a vários outros aspectos, pelo que eu estou discutindo, né? Sim, exatamente. Recentemente, a gente participou de um seminário, aí mais no âmbito acadêmico, que a gente mostrou o projeto, e tinha um grupo de pessoas inglesas que ouviu a apresentação, e depois aconteceu, né, dessa pessoa poder vir a BH e visitar uma ocupação e conhecer um pouquinho do projeto. E aí foi legal que no final ela falou assim comigo: Mari, agora eu entendi o que vocês falaram no seminário, né, que o trabalho de vocês não é sobre construir moradia, sobre construir ou reformar casas, né? É muito mais sobre construir redes e criar laços de confiança entre essas mulheres, para que elas se sintam fortalecidas e, com isso, consigam, né, a partir desse estímulo e dessa necessidade básica, que é a construção da casa, se fortalecerem enquanto grupo, enquanto indivíduo, enquanto mulher mesmo, enquanto mãe. Uhum. Então, achei que foi uma análise bem legal, porque, de fato, não é só sobre colocar cerâmica na sua cozinha, isso já está acontecendo, né? A gente não precisa juntar um grupo de mulheres e fazer um trabalho a longo prazo para que uma cerâmica seja sentada. Mas a gente precisa de um trabalho a longo prazo para que essas mulheres tenham a noção de que elas podem tentar e que elas podem conseguir, que elas podem se juntar para fazer um mutirão, e que elas podem... que se isso aconteceu para casa, né, para o âmbito da construção da casa, isso pode acontecer para o emprego, para uma outra capacitação, para uma outra empreitada que ela assuma ali na vida dela, né? Então, acho que isso que é a transformação que a gente acaba esperando que aconteça junto, claro, né, com o objeto final, assim, que seria a moradia. Sim. E aí, quais que são, sei lá, os objetivos ou caminhos aí que você, Mari, possa trazer em relação à arquitetura na periferia, né? Quais são os caminhos que vocês pensam em percorrer daqui para frente? Não sei se expandir, conseguir atingir, né, mais mulheres, receber mais projetos, enfim. Como que vocês pensam esse caminho? Sim, a gente sabe e a gente conhece o tamanho da demanda, né, do déficit habitacional. Então, a gente sabe que tem muita demanda reprimida. E a gente sabe que essa demanda, ela está aí, e a gente sabe isso através de dados mesmo, né? A Fundação João Pinheiro recentemente publicou um estudo falando que, se eu não vou lembrar o número certinho, não lembro se era 60% ou 67% das moradias que estão em situação de inadequação, né? Ou seja, precisam de melhorias, são as chefiadas e habitadas pelas mulheres. Então, as mulheres, elas, na história da luta por moradia, quem está à frente são as mulheres. Isso é uma constatação também, sempre que você pesquisa e procura algo sobre movimentos de luta, mutirão autogestionário, as mulheres, elas estão à frente desse processo. Então, a gente sabe que tem muito serviço pela frente, e a gente tem, sim, um desejo de conseguir acolher mais mulheres, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um receio e um certo cuidado, assim, de não perder, de não expandir ou de crescer de uma forma que nos faça perder justamente essa aproximação que a gente tem com as mulheres, para não se tornar uma coisa meramente técnica, tecnicista, mais fria, mais distante, né? E assim, com investidores que, sei lá, exigem o prazo tal, e a gente vai ter que sufocar as meninas para enquadrar elas nesse prazo. Então, a gente vive uma grande angústia e um grande equilíbrio de pratos, assim, entre conseguir verba, porque a gente precisa de capital para conseguir fazer isso, né?
e não perder essa essência desse trabalho próximo, desse trabalho empático com as mulheres. Então, é isso, assim, hoje a gente vive um pouco desse dilema entre o que a gente vai se permitir fazer para crescer e para captar os recursos que a gente precisa, versus o que a gente não vai abrir mão. E isso é muito importante para a gente, assim, né? A gente vai, eventualmente, recusar oportunidades, porque, na verdade, são oportunidades só financeiras, que não são, que vão, na verdade, tirar essa essência do projeto. A gente sabe que o dinheiro tem esse poder, assim, né? Infelizmente, muitas vezes ele tem um poder de construir, mas de destruir também. Então, a gente fica nesse impasse. Outra questão, assim, que para mim é muito importante é a gente conseguir fazer ações com dinheiro público, né? Por isso que eu sempre repito isso, o negócio tem que ganhar uma dimensão do direito mesmo à moradia, né? O Estado tem a obrigação de investir dinheiro nisso. Então, um dos sonhos que eu carrego comigo, assim, né, uma coisa que eu sempre falo com a Karina, que ela puxa uma frente, uma frente, né, as frentes, a gente vai puxando as frentes, assim, uma das frentes que eu puxo é essa da gente conseguir atuar por meio de alguma política pública ou recursos públicos, né, seja de emenda parlamentar, seja de, enfim, o que vier, que for esse retorno do Estado mesmo, né, do que a gente tem de paga de imposto e que tem de direito, para a gente conseguir fazer isso também com dinheiro público. Então, essa é uma frente também que a gente está aí tentando abrir, super receosas, né, porque também quando chega o Estado, chega um universo de burocracias que é sufocante. Então, a gente tem sempre os dois pés atrás com relação a esse tanto de burocracia do Estado, mas acho também que a gente tem que enfrentar isso e conseguir atender mais e melhor essas meninas, né, com um dinheiro um pouquinho mais volumoso do que o que a gente está acostumado a ter, eventualmente. E, assim, eu acho também, assim, dentro dessa perspectiva do Instituto, eu tenho esse sonho também da gente conseguir se estruturar e se organizar financeiramente para que a gente possa empregar mais mulheres, né? Não é uma coisa que a gente consegue ter vagas, né? Isso a gente não tem ainda hoje. Mas conseguir agregar, a gente tem muitas pessoas que trabalham com a gente, algumas voluntárias, algumas fixas, mas eu gostaria de que o projeto pudesse também ser um gerador de renda para as mulheres, né? E, nesse sentido, também gerar um outro tipo de impacto e de fortalecimento. Acho que é isso. Conseguir crescer e conseguir gerar mais impacto sem perder a linha do que a gente tem de mais importante. Sim, e me identifico bastante com essa questão, porque no final dependendo de como, da onde vem, né, esse dinheiro para sustentabilizar os projetos, acaba ficando amarrado, né? Seja por verba política da onde, de quem, ou seja, mesmo financiamento, né, de alguma outra empresa, e aí siga o que for ditado pela empresa, né, porque não pode falar disso, não pode falar daquilo, e aí, de alguma forma, vai perdendo a ideia que é justamente questionar o que está sendo feito, né? A sua fala que você trouxe no começo, eu achei muito incrível sobre isso de na moradia não ter algo fixo ali, né? Um serviço que a pessoa procure com funcionários, uma estrutura toda, e questionar isso é super incômodo para quem quer manter o sistema como está, né? Então, como se costurar aí caminhos para que o dinheiro possa fortalecer, sim, as iniciativas, porque essa é a linguagem de valor que a gente tem na nossa sociedade, né? Enquanto sustentabilizar o próprio almoço, como também ter uma vida digna, incluindo prazeres e outras várias coisas, né? E ao mesmo tempo é um lugar de poder que se alguém que está te dando, alguém que está te fornecendo e essa pessoa tem poder, né, em relação a isso, é muito difícil você continuar mantendo aquele lugar de estamos questionando o sistema, estamos questionando e querendo, né, buscando uma transformação social. Você chega ali no mainstream e você começa a dar a mão para ele, né, na verdade. Sim, exatamente. E às vezes é bastante sutil, assim, né, assim, da minha experiência, às vezes é muito sutil,
Não é tanto, olha, então estou financiando, então agora você não faz mais nada. Não, eu tô, mas veja bem, será que preciso usar essa palavra? Será que a gente não pode falar de outro jeito, isso que você está falando? E isso vai tirando total o lugar de verdade, assim, né, do projeto e das pessoas ali, porque mudar o que você está falando e a sua linguagem é muito sobre mudar a identidade, né, porque o que a gente fala, as palavras que a gente usa tem um significado de identidade e não só de palavras soltas. Então, acho extremamente desafiador isso e acredito bastante em como a gente pode ir se organizando, né, entre os projetos, entre as pessoas, né, que já fazem isso e que estão aí de alguma forma mais autônomos nesse processo, para que a gente não dependa tanto de pessoas que vão ali com o poder do dinheiro dizer o que você vai fazer e o que você não vai fazer, né? Ainda que em paralelo, super acredito e confio, como você trouxe, na importância disso ser uma prioridade do governo, né? Porque, como eu estou falando aqui, e você está trazendo também, né? Se o dinheiro é a lógica de valor que a gente vive na nossa sociedade, se o governo não está investindo nisso, tem um significado, né? Tem um significado de, bom, a gente não quer levar valor ou importância para isso. Tipo, isso não é a nossa importância nesse momento. Então, acredito que também essa transformação em paralelo é super importante. Eu ia dizer que eu adorei muito te escutar, ficaria aqui super horas trocando com você e conhecendo as outras mulheres do projeto, que eu fui, né, pesquisar sobre vocês, e que incrível a equipe inteira de vocês, assim, sobre essa construção de rede mesmo que eu falei, foi o que eu senti desde do site até a sua fala agora, dessa construção de rede, e que a gente possa ir se apoiando nessa caminhada, e contem com a gente aqui do podcast também, da forma que a gente puder contribuir na caminhada de vocês, estamos por aqui. Muito obrigada, Mário, foi um prazer muito grande. Muito bom, também adorei, Debs, achei muito bom, assim, encontrar o dilema também, né? Compartilhar a dor, né? Porque é muito fácil também a gente ver, e acho até tudo bem, acontece, né? Ver o projeto de fora e achar que é tudo lindo, legal, mas assim, é uma série de dilemas e de confrontamentos, né? Assim, que são difíceis no dia a dia, decisões difíceis, então acho bom compartilhar essas dores também com quem está num esforço, né, dessa linha de frente também parecido. E agradeço muito essa oportunidade de a gente estar aqui falando sobre direitos, sobre mulheres, sobre moradia, né, sobre o papel do arquitetura na periferia nesse conjunto de ações. E, assim, a gente pode deixar aqui o nosso site, né, para quem quiser contribuir com o projeto. A gente tem 90% das nossas ações são financiadas por doações de pessoa física ou de empresas, então a gente tem uma plataforma online que tem opção para você doar ou como pessoa física ou como pessoa jurídica. Então, dentro dessa pessoa jurídica, a gente tem um selo, que é uma certificação, né, que é bem legal para as empresas. E aí o nosso site é doe.arquiteturanaperiferia.org.br. Então, é super segura a plataforma, super facinho, você cadastra e é tudo automático, assim. Massa. Bem tranquilo. Então, é muito importante os apoios de pessoa física, de pessoa jurídica, para que a gente consiga ter certeza que a gente consegue manter as nossas ações de pé, funcionando. E o pessoal pode te encontrar também no Instagram, como que é, Mari, o arroba de vocês? O arroba é Arquitetura na Periferia, tudo junto. Massa. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer imenso ter vocês aqui com a gente nesse papo, e nos aguardem aí nos próximos episódios. Um grande beijo e até mais.